Eu vou começar de novo, tá? Só para gravar depois, porque senão depois aí nem vai um, não vai outro. Foi? Vamos lá. Queridos, boa noite. O assunto que nós vamos tratar hoje, em Mateus capítulo 5, verso 31 e o verso 32, Jesus ele está falando aqui, ainda no Sermão do Monte, mas ele entra num outro tópico. E o tópico que ele entra agora, ele está falando sobre casamento, autenticidade, vingança e amor. E ele começa falando no casamento. E o que ele começa a falar no casamento é justamente um tema bem complicado, que é o tema do divórcio. Jesus, ele, naquela cultura em que Jesus está, havia a questão da mulher, ela não ser contada como gente, ela não tinha direito à voz, não tinha direito à vez. A mulher, ela era, então, um objeto de negócio, ela era algo... era uma mercadoria, era uma moeda de troca. E Jesus, então, ele diz a seguinte sentença, relembrando ao mandamento. Ele fala, olha, foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz dela, ou faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. A chamada Nova Almeida atualizada, o mesmo texto é traduzido assim. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhe digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. A lei de Moisés, ela obrigava, que o homem que não desejasse mais continuar casado, não desejasse mais permanecer casado, ele deveria entregar para a mulher uma certidão de divórcio. Isso significava que, quando o homem dava a certidão de divórcio para a mulher, significava que ele estava abrindo mão do seu direito de propriedade sobre ela. Aquela mulher, então, com a certidão de divórcio, ela era livre. Por quê? Porque na cultura semita, aquela cultura em que Jesus está, a cultura em que Moisés estava, que foi dada essa lei de Deus, a mulher, ela era propriedade do homem. E o que cuidava dessa relação mercantil aí da propriedade era o quê? Era o casamento e era o divórcio. No casamento, a mulher era dada, até então ela era propriedade do seu pai, e aí ela era transferida essa propriedade ao marido por meio do casamento. E aí então o marido, para casar com a mulher, ele pagava para o pai, ele levava lá os chamados dotes, e então ele pagava. E aí então ele adquiria, a mulher se tornava uma propriedade dele. E aí então, se ele não quisesse mais aquela mulher, então ele comprava uma outra e repudiava aquela. O repúdio eu não te quero mais, vai embora. Some, vai daqui. Só que muitos eram muito espertos, que ele não dava a certidão de divórcio. Ele mandava a mulher embora, só que ele
mantinha a certidão de divórcio. Por quê? Porque se aquela mulher, amanhã depois, aparecesse um outro cara e quisesse casar com ela, quisesse assumi-la, então ele reaveria o dinheiro que ele tinha investido na época do casamento, quando ele comprou os dotes. E aí, então, ali naquela cultura, a lei foi, olha, se você não deseja mais, então você dá uma carta de divórcio. Né? Então a mulher repudiada, a mulher repudiada pelo marido, que não recebesse essa certidão de divórcio, ela permanecia vinculada com o marido economicamente. Né? Ela continuava sendo propriedade do marido. Então, por essa razão, o profeta Malaquias, quando ele fala ali a sua profecia, né? Quando ele fala para o povo ali o que Deus está falando, o que ele fala? Que Deus odeia o repúdio. Deus não gosta do repúdio. Deus não gosta desse negócio de, eu mando embora. Interessante que antes de Jesus falar do divórcio, Jesus falou do fato de nós cuspirmos o nosso irmão. E Jesus falou, não cuspa o seu irmão. Se alguém cuspir o irmão, se alguém chamar, né? E aí nós entendemos a palavra do cuspir, a palavra racar. Então, Jesus fala, se alguém cospe o seu irmão, ele é passível do fogo do inferno, do julgamento e do fogo do inferno. E Jesus está dizendo aqui, então, citando essas questões, lembrando o profeta Malaquias e lembrando que Deus odeia o repúdio. Por quê? Porque na concepção de Deus, não é justo repudiar uma mulher. E naquele contexto, era mais injusto ainda repudiar uma mulher sem dar para ela a carta de divórcio. Era literalmente manipulação. Então, quando Jesus é questionado quanto ao divórcio, porque eles vêm perguntar para Jesus, os homens ali, os mestres da lei, eles vêm perguntar para Jesus sobre o divórcio, Jesus relembra aqueles homens esse princípio divino, esse princípio da lei, esse princípio que estabelece a distinção entre repúdio e divórcio. E Jesus deixa claro que o padrão moral para os discípulos de Jesus, para os talmidins de Jesus, implica na relação com a justiça, especialmente na proteção dos direitos da mulher. É muito interessante que alguns dizem assim, a Bíblia é machista. E é interessante que nós vemos Deus falando por meio do profeta 700 anos antes de Jesus, e Deus está conduzindo a sociedade de uma maneira que os homens protejam os direitos das mulheres. Deus fez a mulher de uma maneira a proteger os seus direitos, o seu valor, a sua integridade. Deus fala desde o primórdio, quando ele está ali formando aquele povo, formando aquela comunidade, aquele povo que é dele. O que ele faz? Olha, vocês viram como que era, vocês viram como era no Egito, vocês viram como eram nas outras nações, por onde vocês passaram, vocês viram como era, mas entre vocês vai ser diferente. E Deus dá as leis, inclusive a lei para o divórcio. Se alguém não quer mais permanecer casado, então desobriga a mulher, deixa ela livre, deixa ela viver a vida dela. Dá uma carta de divórcio para ela. É o que Jesus está dizendo. Mas Jesus, aqui, nesse texto de Mateus, capítulo 5, verso 31 e 32, Jesus ele vai além disso. Jesus extrapola. Por quê? Porque Jesus vai além das referências que os rabinos da sua época tinham ou faziam.
E nós já sabemos que a época de Jesus, 2 rabinos, eles eram ali os tops, né? Que era o Hillel e o Shammai. O rabino Hillel, o que ele defendia? O rabino Hillel, ele defendia que um homem, por qualquer motivo, ele poderia legitimar um divórcio. Qualquer motivo, ele não gostou, ele viu uma ruga a mais da mulher, a mulher queimou o feijão, a mulher pôs açúcar demais no café, era motivo dele dispensar essa mulher, vai embora, eu não quero mais você. E ele pregava isso, e um monte de gente concordava com ele e seguia ele por conta disso. Mas o outro rabino, que ele era mais conservador, ele era mais ali rigoroso, que era o Shammai ele afirmava que não. Você deveria ver se a mulher queima o arroz ou põe açúcar demais no café antes de casar. E se ela faz isso e você não gosta, então trata de conversar, de ensinar. Porque ele dizia o quê? Que apenas por imoralidade sexual justificava um divórcio. E então Jesus concorda com o Shammai. A gente vê que em vários aspectos Jesus ele discorda, né? Ele fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. E aqui, mas nesse ponto Jesus concorda com o Shammai. Por quê? Porque Jesus sabe que a relação conjugal, ela implica em que 2 pessoas se unem e se tornam uma só carne. 2 se tornam um. Jesus sabia que o casamento, ele é usado, ele é ícone, ele é tipo, ele tipifica aquilo que os profetas usaram, a figura do relacionamento entre Deus e Yahvé e o seu povo Israel. No Novo Testamento, depois que Jesus está começando ali, né, inaugurando essa era do Novo Testamento, ou o Novo Testamento, as boas novas, mas a gente vai ver que no Novo Testamento, a mesma figura, a figura do casamento, a figura da relação, da união conjugal, ela é tipo também para a relação entre Cristo e a igreja. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Ou seja, essa relação de uma só carne, isso nos assemelha a Deus. Nós já falamos em outro momento da oração de Jesus, quando Jesus ora pela pericorese, ou seja, para que nós nos tornemos um, assim como Deus em Cristo e o Espírito Santo são um, e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo morando em nós, ele se torna um, e nós nos tornamos um, e todos nós nos tornamos um com ele. E isso agora ele transporta para o casamento, e ele vai falar que nós nos assemelhamos a Deus. Por quê? Porque Deus é plural. Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho, Deus é Deus Espírito Santo, mas ao mesmo tempo, Deus é um. Indissociável. 3 pessoas, mas um só Deus, um único Deus. E Jesus está falando, assim é o casamento. O casamento é uma unidade plural. São 2 pessoas, mas é uma só carne. Então, essa relação entre homem e mulher, para Deus, querido, isso é sagrado. Isso é extremamente
santo. Por quê? Porque Jesus ensina que é a preservação da santidade, a preservação da unidade, a preservação do casamento, a preservação do relacionamento deve ser mantida, deve ser investido, deve ser buscado, deve ser promovido a qualquer custo. Por isso, o que Deus separou, não separe o homem. Desculpa, o que Deus uniu. O que Deus uniu, né? O que Deus separou, não separou. Olha lá. Né? O que Deus separou, não junte o homem, vamos dizer assim, né? Mas o que Deus uniu, o homem que não separe. Por isso, querido, é muito delicado essa questão quanto à banalização que se tem feito hoje das relações conjugais. Por quê? Porque hoje a pessoa se une não numa união conjugal, mas numa união sexual. E aí, eu não gostei, eu largo. Ou eu já me uno pensando na separação. Eu já me uno pensando naquilo que eu vou ganhar. Querido, a lei do divórcio, ela foi criada para promover relacionamento de justiça entre os casais. E também foi criado para, além do relacionamento de justiça, possibilitar a criação de vínculos de amor sem abusos, sem crueldade, sem um querer ser mais ou ser melhor que o outro. Querido, e na Bíblia, para Deus, é inconcebível a ideia do divórcio. Divórcio só cabe numa sociedade que banalizou, jogou fora, que tirou do centro Deus, Jesus, e aí então banalizou as relações sexuais, banalizou a relação entre homem e mulher, banalizou o masculino e o feminino, profanou aquilo que é sacro, profanou aquilo que é santo, desprezou Deus, e aí então o sexo virou uma coisa, coisificou o sexo. Querido, essa ilustração que Jesus usa do casamento, do divórcio, isso retrata como é que Deus quer, qual a intenção de Deus quando Ele deu a lei e como que Ele deseja que essa lei seja obedecida a respeito do divórcio. O que Deus quer não é que eu valorize demais, não é nem para eu valorizar, muito menos demais, o meu bem-estar, o que eu gosto, aquilo que eu valorizo, não é para eu valorizar isso. O que Deus quer que nós façamos é que a cada dia eu fale não para mim mesmo. A cada dia eu dou um passo em direção à reconciliação. Que a cada dia eu perdoe, que a cada dia eu aceite o outro, que a cada dia eu ame, a cada dia eu promova perdão, eu recebo perdão. Casamento é lugar de reconciliação. Então a ênfase de Jesus aqui nessa discussão com os líderes religiosos quanto a essa instituição do casamento, os líderes religiosos eles estavam aqui preocupados com as razões que levavam alguém a divorciar ou não.
E Jesus está chamando os seus discípulos, Jesus está chamando os seus seguidores, para que no casamento do cristão seja diferente. No casamento do cristão, Jesus está dizendo, se amem, se perdoem, sejam pacificadores, em todas as situações, em todas, inclusive nas situações de conflitos relacionais. Hoje o que a gente ouve muito, por que separou? Rolou uma DR, discutimos a nossa relação e vimos que nós temos pontos, não somos alma gêmea, não temos pontos em comum. E aí as pessoas falam mais de divórcio do que do casamento. Jesus nos chama, queridos, para, ao invés de falarmos de divórcio, nós devemos falar sobre casamento. Ao invés de pensar em como nos divorciar, nós devemos pensar em como continuar casado, em como permanecer casado. Em vez de se separar para resolver conflito, Jesus nos chama para nos reconciliarmos, segundo a visão de Deus. E só quando nós entendermos a visão de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus para o casamento, é que então nós podemos tratar de divórcio, segundo a palavra de Deus. Então, queridos, a igreja, alguns líderes, têm destratado esse assunto, e eu digo destratado porque tem tratado de maneira que satisfaçam aos desejos dele, às intenções deles. Não tem tratado com a seriedade que Jesus falou. E Jesus falou, olha, toma cuidado, porque quem repudiar a sua mulher, exceto por relações sexuais ilícitas, expõe a mulher a se tornar adúltera. Por quê? É muito interessante que aqui a mulher ela é tratada como alguém que não é ninguém. Só que interessante que o apóstolo Paulo ele vai falar assim, olha, se tem alguma mulher aí viúva e ela é nova, não conta ela como viúva, manda ela casar de novo. Nem coloca ela no rol de mulheres viúvas. Por quê? O que Paulo está dizendo, ela tem uma vida ainda pela frente. Manda ela viver, casar de novo, ter filhos e viver a vida. Mas Jesus fala assim, olha, cuidado, que essas pessoas que ainda têm gana, ainda têm chance de viver a vida, se você a repudia por qualquer motivo banal, que é seu, por conta de uma DR sua não resolvida, você adultera, porque você vai casar de novo, isso é adultério. Essa mulher vai casar de novo, então ela também vai adulterar. O que casar com ela adultera também. Queridos, e aí nós olhamos para a sociedade que nós temos e nós vemos pecado um atrás do outro. Relações conturbadas uma atrás da outra. E pessoas tentando resolver uma situação, criando uma pior ainda. E aí nós vemos o caos. E aí nós temos que parar e pensar em duas verdades que a Bíblia nos diz. A primeira é, céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Palavra de Jesus. Será mesmo que Jesus mudou o conceito dele em relação ao casamento e ao divórcio? Será mesmo que agora Deus falou assim, pessoal, então eu tinha falado isso há 2000 anos atrás, mas agora fazer o quê, né? Vamos liberar aí geral. Será mesmo que Jesus vai fazer isso? Eu creio que não.
E a outra grande verdade que nós devemos nos atentar é que a palavra diz o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Querido, e a nação cujo Deus é o Senhor, segundo a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, significa, Deus governa aqui e manda aqui com as mesmas leis, com o mesmo regime, com o mesmo sistema governamental que é no céu. Faça assim. E a Bíblia está dizendo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, quando Ele manda e nós obedecemos. Quando Ele põe as regras e nós entendemos que aquelas regras é para o nosso bem, é para o nosso convívio, é para a nossa saúde espiritual, é para a nossa saúde, inclusive pessoal, física, a nossa integridade moral, e não do jeito que eu quero. Porque senão, termina em situações como nós estamos vendo. E aí nós falamos, mas por que Deus não abençoa? Porque Deus não é homem, Deus não é filho de homem, Deus não se deixa escarnecer, Deus não volta atrás nas suas decisões, e aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E se Deus não disse que Ele não abençoa pecado, queridos, Deus não abençoa pecado. Se Deus abomina o divórcio, Deus lá, se o Malaquias falou que Deus abominava o divórcio, Deus abominava o repúdio, Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e é eternamente. Não importa se nós estamos no século XX, século XXI, se nós temos uma pós-cultura, uma anticultura, se nós temos lado A, lado B, direitista, esquerdista, centrista, terceira via, não importa. Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras dele vai continuar a mesma e vai continuar para todo o sempre. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração, possa encontrar lugar na sua mente e que possa fazer diferença na sua vida para a honra e para a glória de Jesus, para a sua alegria, para a restauração da nossa sociedade, para a restauração da sua casa, da sua família e para a edificação da igreja de Jesus. Que assim seja. Amém? Deus abençoe.